Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvah Total. Hoje é quinta-feira, eu sou o Renato de Prins e trago para vocês mais um estudo de um pedacinho da Torá. Continuamos a fazer o estudo das letras hebraicas, dando um significado mais aprofundado da letra, para você começar a entender que as letras não são apenas pequenos símbolos que formam palavras, mas elas têm cada uma um significado mais profundo. Por quê? Porque são letras que nos mostram, nos relacionam com o mundo à nossa volta, né? Elas têm um significado tanto no nosso mundo material, quanto dentro de nós, no nosso mundo emocional, no mundo em que percebemos tudo que está à nossa volta. Com essas letras podemos desenvolver o nosso conhecimento, o nosso entendimento do mundo. Por isso que o Aleph Beit é chamado de alfabeto divino. Por quê? Porque o Eterno colocou esse alfabeto em tudo que nos cerca. Nós podemos, pelo próprio símbolo da letra, pelo som, pela gematria, pelo seu valor numérico, nós podemos associar tudo que está à nossa volta e aprender um pouquinho mais do mundo e, com isso, darmos um passo à frente no nosso desenvolvimento. Se você não assistiu os pedacinhos da Torá anteriores em que damos início a esse estudo, recomendo que você faça, para que você vá passo a passo conhecendo as letras, conhecendo o Aleph Beit. E se você quer aprofundar um pouco mais, se você quer aprender o hebraico para formar as palavras, para aprender a gramática, para poder ler a nossa querida Torá, nossa bela Torá, esse livro que traz tantos ensinamentos, eu recomendo que você assista aqui no canal a playlist Hebraico para Iniciantes. Ali você vai aprender a formação da palavra, onde se coloca os sinais massoréticos, quando um sinal massorético muda de um A para um E, por exemplo. Então, você aqui no canal, você tem esse estudo, né? Mas lembrando sempre que é um estudo para a leitura da Torá, né? E se você pegar gosto, como se diz, e eu acredito que você vai pegar gosto, porque você vai ficar maravilhado com essas palavras, você vai aprofundar esse estudo e poderá ler a Torá e entender a Torá na sua língua original. Então, vamos dar continuidade a esse estudo e eu peço para isso que você abra o seu coração para que esse entendimento do Eterno entre em você, para que você receba esse entendimento e possa descobrir, né, captar todas as nuances, porque a gente falando aqui não dá para tocar no seu coração. O que poderá tocar no seu coração, se você assim permitir, é o Eterno colocar dentro dele um entendimento que ele nos traz nesse estudo. E a partir daí, então, você vai seguir o seu caminho, como nós vamos ver no estudo dessa letra, no estudo dessa porção. Então, o Aleph Beit, nós começamos pela letra, falando um pouquinho de todas as letras, né? Nós falamos do geral, do genérico, de todas as letras do Aleph Beit, como surgiu o Aleph Beit. Iniciamos com a letra Aleph e a letra B, e agora vamos falar da letra Gimel, né? A letra Gimel, que é a letra que deu origem à nossa alguma coisa aconteceu. A nossa letra Gimel, ela pode ser escrita com um daguesh, né, que é justamente esse ponto que se coloca aqui no meio da letra, ou ela pode ser também uma letra sem o daguesh, né, essa letra que representa um homem andando, um homem que caminha para frente.
ela deu origem à letra gama no grego. Essa letra, na nossa língua, a gente pode pronunciar como um G ou como um G. No hebraico, sempre antes da letra I e da letra E, a letra Gimel se lê como U, né, como um G. Na língua portuguesa, ela deu origem, então, ao G, e em muitos lugares a gente fala G, em outros lugares do país a gente fala G, né? Em alguns lugares nosso alfabeto latino é O, A, B, C, D, E, F, em outros lugares é A, B, C, D, F, G. Porque tem essa origem no Gimel, né? Esse som mais duro da letra Gimel. E em um determinado momento, essa letra que representava a letra G ou G, ela passou a ser a letra C, a terceira letra do alfabeto latino. Ela é a terceira letra do alfabeto, do alfabeto ou do alfabeto grego, e no latim ela passou a ser a letra C, e a letra Gimel então deixou o seu posto de letra G no nosso alfabeto, e a letra G passou a ser a sétima letra, que se origina no Zain, na letra Zain, né, como nós vimos no primeiro estudo que fizemos das letras. No segundo estudo, na verdade, que fizemos das letras hebraicas, está aqui na playlist, né? Então, essa letra, vou começar aqui a animação, porque então essa letra é uma letra dupla, ela tem um valor, não um valor, ela teria um som diferente, né, dependendo da posição que ela ocupa, mas esse segundo som se perdeu, ela é sempre Gimel, diferentemente da letra Bet, que também é uma letra que pode ou não ter o dagesh, né, uma letra originariamente com o dagesh tem uma letra que representa uma duplicação dessa letra, mas quando existem 6 letras que têm o dagesh na sua forma natural, né? E Gimel é uma delas, mas ele não tem um som diferente, só existe uma regra gramatical para que em alguns momentos ela passe a ter o dagesh, em outros momentos ela não tem o dagesh, mas o som é sempre de Gimel, né? Gimel ou Gomelet, por exemplo, né, quando está antes do A ao U, ela tem o som do nosso Q. Então, essa letra representa, se você lembra lá do primeiro estudo, quando a gente fez o Aleph representando o alimento, o Bet representando a moradia, o Gimel é a letra que representa um homem indo realizar suas ações, um homem saindo da sua casa, do seu nicho, para ganhar o mundo. É o homem que está preparado para ganhar o mundo, né? Aquele que saiu da sua Bet. Então, as letras elas têm uma ordenação, né, bastante lógica. Então, o alimento é a casa, e a partir daí é a saída para o mundo, né? Aquele homem que ganha o mundo. Então, nós vamos ver que ela representa o nosso patriarca Jacob, né? Por quê? Porque ele sai para ganhar o mundo. Então, nós podemos dizer que o Aleph e o Bet, o Aleph é o início do mundo, é a criação do mundo, e o Bet é a criação do homem, e o Gimel é o homem indo ganhar o mundo, indo produzir no mundo, indo enriquecer o mundo, como nós vimos no último estudo, quando mostramos que o objetivo do homem é melhorar, trazer riqueza para o mundo, não no sentido da riqueza do próprio bolso, mas a riqueza da melhoria do nosso mundo, da melhoria das relações entre as pessoas, da melhoria da relação dos homens entre si, do homem da natureza, do homem de todos os animais, enfim, é o enriquecimento de todo o mundo que nos cerca. Por quê? Porque isso depende
do nosso desenvolvimento mental, do nosso desenvolvimento emocional. Então, a Gimel representa essa saída do homem do seu mundo recluso, da sua casa, né? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente como que isso pode se processar. E a Gimel, ela vai também se desdobrar em uma outra letra, que é justamente a letra Dalet, né? Que a letra Dalet, ela surge da letra Gimel. Por quê? Porque a Gimel é a letra que dá, que se doa, que passa para o próximo aquilo que o próximo necessita. Se você quer melhorar alguma coisa, você tem que dar alguma coisa de si para que haja essa melhoria. E a Dalet é aquela que recebe, é aquela que vai fazer, vai receber algo para poder, então, também fazer o seu desenvolvimento. É uma troca, é uma ajuda constante, né? Nós nunca estamos no estágio final sozinhos, a gente sempre tem que trazer o que está mais atrás. É como uma escada, né? Você sobe a escada, você puxa quem está embaixo e ao mesmo tempo tem alguém te puxando em cima. É uma escada infinita, né? Quem está no topo da escada é o Eterno. O Eterno está no topo da escada e está puxando um a um, e cada um vai então subir o degrau, mas vai buscar levar o que está no degrau inferior. Então, é por isso que a gente tem que sempre pensar nessas duas letras trabalhando em conjunto, aquele que dá e aquele que recebe. E o que recebe também recebe e vai passar a dar para o seu próximo. É assim que funciona, né, tudo. O desenvolvimento. Você não se desenvolve sozinho, você sempre se desenvolve com outras pessoas. Aquele que pensa que dá para crescer sozinho está perdido, né? Porque em algum momento ele vai acabar caindo em si e percebendo que sozinho ele não chega a lugar nenhum, sozinho não se chega a lugar nenhum, né? A individualidade, ela não é permitida no desenvolvimento, na evolução. A evolução sempre precisa que todos caminhem juntos, né? Um animal que vive sozinho, um animal que está em extinção, ele sozinho, ele não vai conseguir perpetuar a sua espécie, né? Então, é o que a gente depreende desse estudo, né? Porque a evolução, ela é real, a evolução, ela é correta. Por quê? Porque nós precisamos desenvolver todos aqueles que estão à nossa volta. Não adianta você aprender e ficar com esse conhecimento sozinho, você tem que divulgar esse conhecimento, você tem que dar esse conhecimento ao próximo, sem esperar que o próximo te dê nada em troca, né? Então esse é o sentido dessa letra Gimel, né? Essa letra que doa simplesmente por doar, né? Por ter o prazer em doar, né? Então é o homem que recebeu tudo na sua casa, é o homem que recebeu o alimento, recebeu a sua proteção e agora vai à luta, né? Vai caminhando para frente. E a letra Gimel, se você lembrar da primeira frase da Torá, Bereshit bara Elohim ve'it hashamayim ve'it haaretz, né? No princípio criou o Eterno os céus e a terra, você verifica que nós temos aqui duas letras Bet e duas letras Aleph, né? São 11 letras das 22 que participam dessa maravilhosa frase. Só que a letra Gimel não está aqui. A letra Gimel, ela não aparece nesse momento. Essa frase é uma das 11 letras que não está pertencendo aqui à primeira frase da Torá. Por quê? Porque primeiro é preciso criar um mundo, é preciso desenvolver o ser humano para que ele possa, então, a partir daí, enriquecer o mundo. Então, é muito importante que a gente faça esse entendimento, que a gente tenha esse entendimento, né? Porque as frases da Torá, todas elas têm um significado
mais amplo, né? Quando você começa a estudar a Torá, você começa a perceber que cada letra, cada frase, né, cada capítulo, cada livro tem um significado muito maior do que o texto que está ali impresso. Você precisa, passo a passo, você precisa, pouco a pouco, se aprofundar nesse conhecimento. Então, aqui a gente percebe a ausência de uma letra importante, né? Todas as letras têm uma grande importância, mas aqui a terceira letra ela já não está presente nessa frase. Por quê? Porque essa frase ela começa a criação do mundo, a criação do espaço, da matéria, e é só a partir de então que o homem pode tomar pé, que o homem pode caminhar sobre esse mundo. Então o homem não pode estar aqui nesse momento já fazendo a sua caminhada, né? Passaram-se muitos e muitos anos até que o homem pudesse caminhar sobre a face da terra. Então, vejamos aqui a letra, como nós vimos no estudo anterior, né? Nós vimos que o Eterno criou as letras, e as letras, então, elas foram se apresentando uma a uma, né? Cada uma se apresentou querendo iniciar a Torá, querendo iniciar o ensinamento do Eterno, né? Então, quando a letra Gimel, quando a letra Dalet se apresentou, né? Foi a apresentação foi na ordem inversa, né? Do Tá até o Aleph, né? E quando a letra Dalet se apresentou, querendo ser a letra que iniciaria a Torá, o Eterno disse para ela, né, de bastar-vos permanecer juntas, uma ao lado da outra. Por quê? Porque uma sempre vai estar junto com a outra, uma sempre vai estar doando e a outra sempre vai estar recebendo, né? Então essas duas letras, elas caminham juntas, elas caminham sempre juntas, elas nunca vão se apresentar sozinha. Não que as frases todas tenham que ter, as palavras todas tenham que ter a Gimel e a Dalet juntos. Não é esse o sentido, né? Nós estamos falando aqui do vocabulário, nem da gramática, nós estamos falando do sentido da letra, né? Então, o doar sempre está junto com aquele que recebe. Então, aquele que precisa, a gente colocou aqui indigente, mas na verdade é aquela pessoa que lhe falta alguma coisa, né? Então, você pode ser rico em alguma coisa, mas você é indigente em alguma outra. Por quê? Porque você não tem aquilo, te falta, você é o pobre, né? Você é o pobre naquele sentido de que você não tem alguma coisa. E o benfeitor é aquele que pode te dar isso que te falta, né? Que não falta para ele, mas falta para você. A gente sempre cita a forma como o Eterno criou o ser humano. O ser humano, ele recebeu tudo do Eterno, e o Eterno nos dá tudo, e o Eterno tem acesso a tudo, mas ele, por decisão própria, pela sua sabedoria, ele fechou o coração do homem. Só o homem, o ser humano, né, tem acesso ao seu coração. O Eterno não tem acesso ao nosso coração. E é isso que, então, nesse caso, ele é um indigente nesse ponto, né? Ele é um indigente porque não tem o seu coração. Você é que tem que abrir o seu coração para ele, você é que tem que dar o seu coração a ele, para que ele possa entrar. É como uma casa, a sua casa é inviolável, ninguém pode entrar na sua casa a não ser que você abra a porta dela para quem está fora possa entrar, né? E que também quem está dentro possa sair. A porta vai fazer essa abertura, a porta vai ser a próxima letra a estudarmos, que é a letra Dalet. Então, aquele que precisa receber alguma coisa, precisa do benfeitor. O benfeitor e o receptor, o indigente, o pobre, eles precisam estar juntos, né? Então, enquanto houver indigente na terra, sempre haverá um benfeitor, né? E sempre haverá um indigente na terra, porque é para isso que fomos criados, para oferecermos aquilo que recebemos do Eterno.
tudo que recebemos do Eterno é para ser compartilhado, é para ser dado ao nosso próximo. Né? Então, a gente nunca pode achar que tem tudo e não deve nada a ninguém. Na verdade, a gente tem tudo para poder compartilhar com o próximo. A única coisa que a gente tem que é só nosso é o nosso coração. E mesmo assim, a gente precisa, num determinado momento da vida, quando o entendimento chega, abrir esse coração para dar ao próximo o nosso amor, aquilo que recebemos, entender que nada que está aqui no nosso mundo é nosso. Né? Nós nascemos nus e vamos morrer praticamente nus também, não botam uma roupa lá só para fazer um enfeite, mas na verdade você morre, o seu corpo fica na terra, tudo que você amealhou na vida fica na terra, nada disso é levado por você, apenas o que você permitiu que entrasse no seu coração, o que você permitiu trocar com o teu próximo. Então, é esse entendimento que a gente precisa buscar na nossa vida. Então, vamos entender também que, dado ao que conseguimos compartilhar com o nosso próximo, né, dado aquilo que nós distribuímos aos necessitados à nossa volta, nós vamos ter tegmolim, ou seja, recompensas. Né? Essas recompensas, elas dependem totalmente daquilo que compartilhamos. Né? Se compartilhamos coisas boas, vamos ter recompensas boas. Se compartilhamos coisas ruins, vamos ter recompensas ruins. Né? Então, nós temos sempre que estar atento com isso. Nós temos sempre que estar atentos que tudo que vamos receber depende daquilo que fizermos, daquilo que doarmos agora. Né? Então, se você doa coisas boas, certamente você vai receber coisas boas. Se você doa coisas ruins, você vai receber também coisas ruins. Né? Então, essa recompensa ela está totalmente ligada àquilo que você dá. Mas o importante é dar sempre sem se preocupar com a recompensa. A recompensa é uma consequência que você não tem como tirar, né, da equação. Essa equação você não pode tirar esse pedaço. Né? A recompensa ela sempre vai estar presente. Então não se preocupa com ela, não se preocupa se a recompensa vai ser boa ou ruim, se preocupa com o que você dá. Né? Se preocupa com aquilo que você compartilha. Porque você sempre recebe, chega um momento que você precisa mudar esse estágio, você precisa passar a doar. É como uma criança que desmama, né? A mesma raiz da palavra tegmolim é a palavra ligmol, desmamar. Então, é como uma criança que recebe tudo na sua vida, recebe a alimentação do peito da mãe, recebe depois a papinha, recebe a comida sólida e em cada momento ela vai experimentando sensações, emoções, descobrimentos diferentes. Né? Então, ela vai passar, no momento do desmame, ela passa daquela fase em que ela só recebia de forma oral, só recebia o alimento na forma do contato direto com a mãe, mas aí agora ela vai perceber que existe um novo ciclo, né? Existe uma nova fase na vida, e na vida toda a gente tem essa forma. Em todo momento da sua vida você tem um desmame, você tem um momento de passar para um próximo nível. Né? A gente vê isso muito claramente no ensino. Né? Você passa do ensino primário para o ensino secundário, para o ensino terciário, e você vai galgando. Por quê? Porque cada estágio é um estágio em que você aprende bastante, você recebe muito, e aí você passa para o estágio seguinte, onde você vai poder dar um pouco daquilo que você recebeu lá atrás e vai ganhar, vai receber coisas novas. Então, esse desmame é muito importante na nossa vida. Nós vemos na Torá a menção ao desmame quando a gente estudou o nascimento de Isaac. Né? No nascimento de Isaac é citado que
a mãe Sara, a mãe o desmamou, justamente para mostrar que ele passou por uma nova fase, ele se tornou uma pessoa mais forte, uma criança mais forte, e a criança crescia em beleza, em estatura, em força. Né? Então, esse quer demonstrar que, a partir desse momento do desmame, a criança passa a se tornar mais forte, mais consciente do seu mundo, o seu mundo se abre, o seu mundo se amplia para que ela possa caminhar mais, para que ela possa se desenvolver e, dentro da sua capacidade, trazer desenvolvimento para o mundo, trazer riqueza para o mundo. Né? Quando a gente fala em trazer riqueza para o mundo, é justamente isso, né? Justamente essa riqueza que a gente está falando. Né? E tudo isso tem que ser feito com guia do lar, com bondade, né? Com caridade, com solidariedade. Você dá porque você quer que o outro receba todos aqueles bens que você recebeu. Você precisa passar para o teu próximo tudo aquilo que você recebeu, aquilo que você não tinha noção do que era bom, né? E você recebeu aquilo que era bom, você viu que era bom, e aí você passa para o teu próximo, você compartilha, você tem solidariedade, você tem caridade com o seu próximo. É como a gente viu que Abraão fazia, né? Abraão compartilhava aquilo que ele tinha, era bondoso, recebia bem, era solidário a todos aqueles que passavam pela sua porta, e também se preocupava com todos aqueles que estavam à sua volta. Então, isso é muito importante, né? A gente dar, a gente oferecer ao próximo tudo aquilo que recebemos. Esse é um oposto a guerrear, ao rigor, à força, ao tomar. Né? Então, tudo a gente dá e tudo a gente toma. Mas aí a gente tem que entender que a dar com desprendimento e a tomar como um aprendizado, né? Aprendizado, a força, o desenvolvimento, desenvolver o seu vigor, não tomar a força, né? Mas tomar para ganhar força. É diferente quando você vai e tira de alguém aquilo que é dele, né? Mas quando você recebe aquilo que o outro te dá, você passa a ter força interior, né? Quando um pobre tem necessidade de alimento e você dá o alimento, ele se torna mais forte. Agora, se ele simplesmente roubar o alimento, tirar o alimento à força, ele vai se tornar cada vez mais amargo, mais duro, não vai se desenvolver da forma como o Eterno quer que nos desenvolvamos. Então, nós precisamos sempre pensar na forma como damos e na forma como recebemos. Né? Sempre tem que haver um equilíbrio para você dar com desprendimento, para você dar com bondade, com caridade, com solidariedade, e sempre você receber para crescer, para passar para um próximo estágio do seu desenvolvimento. Não tomar a força, mas tomar para adquirir força, né? Para se desenvolver. Então, nós vamos agora para o próximo estágio. Né? Quero lembrar para vocês que as letras andam juntas, né? E isso é muito interessante, porque o Talmud diz que as crianças lá na antiguidade, né, elas desenvolveram uma técnica para aprender o Aleph Bet. Né? As crianças começam a estudar o Aleph Bet muito cedo, principalmente em Israel. Né? Infelizmente, o mundo todo não acompanha esse aprendizado, apesar de que a gente começa a estudar muito cedo, né? E para conhecer as letras, para conhecer os números, depois as palavras, isso se desenvolveu com o tempo. Mas desde a antiguidade, os judeus, né, o povo israelita, já tinha esse conhecimento de começar a estudar o mais cedo possível. Então as crianças, elas, conta o Talmud, que elas desenvolveram uma forma de aprendizado das letras, assim,
fazendo frases com as letras para entender o seu significado e não decorar, né? Porque decorar é algo que a gente aprende, fica por um tempo na nossa memória e desaparece. Mas é um entendimento que vai fazer com que essa memória se perpetue, que a gente possa lembrar hoje de coisas que aconteceram há dezenas de anos atrás, né? Porque na antiguidade não se tinha papel para escrever, todo mundo escrevia no papel, o conhecimento era passado de boca a ouvido, as pessoas falavam, o outro ouvia, e depois falava para outro, e falava para outro, e isso ia fazendo com que a memória se perpetuasse a partir de escutar o que era dito, né? Então, as crianças, elas passavam a estudar dessa maneira, e elas desenvolveram uma técnica que usa uma ferramenta que usamos até hoje para fazer o aprendizado. Quando você quer lembrar de alguma lista, por exemplo, você quer lembrar uma lista de palavras, você quer lembrar uma lista de compras de mercado, você faz de uma forma associativa com algo que você não vai esquecer nunca, né? Então, se isso a gente aprende na escola, por exemplo, se eu perguntar para você agora, você sabe quais são os elementos químicos da tabela periódica? Quem passou pelo colégio tinha que decorar isso, saber a ordem, saber os nomes. Certamente você não lembra os nomes dos planetas. Você lembra o nome dos planetas do sistema solar, né? Isso era matéria de prova, isso era coisa que a criança tinha dificuldades em aprender. E os mais antigos aqui vão lembrar dessa frase aqui. Essa frase aqui é muito interessante, né? A gente aprendeu isso lá no primário. Minha avó tem muitas joias, só usa na primavera. É uma frase que a gente aprendia e não esquece até hoje, né? Esse é o fundamento do que a gente vem estudando de forma maravilhosa aqui no momento do hebraico, a parábola, né? A parábola, ela traz um ensinamento revestido de uma forma, revestido de um conceito, e às vezes com algo que extrapola qualquer coisa, e aí você guarda, e na parábola você guarda o ensinamento que está por trás dela. Aqui é um pouco mais simples, aqui é uma frase que tem um significado, e você, 50 anos depois, 60 anos no meu caso, está lembrando dessa frase. Porque essa frase, se você pegar aqui as letras iniciais da frase, minha avó tem muitas joias, só usa na primavera, você lembra dos 9 planetas do sistema solar. Então não é mais planeta, foi rechaçado, mas ele está lá, independente se a gente considera ele planeta ou não, ele está lá orbitando em volta do Sol. Não importa se ele é planeta ou não, mas ele está lá, e a gente tinha que lembrar esses 9 nomes. Então as crianças desenvolveram aqui a letra Aleph, né? A letra Aleph, ela representa aqui o início do alfabeto, né? Se queres progredir na caminhada, estude, né? A letra Aleph então o conhecimento do alfabeto, ela representa o conhecimento do alfabeto. Então, para você aprender qualquer coisa, você tem que saber as letras. Não adianta querer aprender sem conhecer as letras, né? A segunda letra é justamente a letra da inteligência, Biná, como vimos no estudo anterior. A terceira letra é o benfeitor, e a quarta letra é o pobre, que recebe. Então, as crianças fizeram essa frase: primeiro estuda, depois aprende, ou seja, Aleph e Bet. Primeiro estuda, depois aprende a distinguir as coisas. Dá aos pobres, procura-os, persegue-os. Então, dessa forma, as crianças começaram a fazer essa associação. E aqui tem um aprendizado muito importante, né? Quando se fala procura-os, persegue-os, a gente tem aqui um duplo sentido, né? Quando você persegue alguém, você pode estar perseguindo porque quer dar a ela alguma coisa, ou porque quer tomar dela alguma coisa, né? Gevular e gevular. Então, você precisa saber como você está perseguindo alguém. É melhor perseguir para dar do que perseguir para tomar, né? Perseguir
para dar te traz desenvolvimento. Perseguir para tomar te traz recrudescimento, te traz dificuldades, porque certamente se tomar algo de alguém, você vai ser repreendido, você vai ser preso, o seu desenvolvimento acaba. Né? Então, essas duas frasezinhas, isso se estendia para todo o Aleph Beit, fazia com que as crianças se desenvolvessem. E aqui está a base, né, de toda a estratégia de quem domina os pilares de Nimrod. Né? Todo o desenvolvimento humano é barrado aqui, né? É barrado nessa frase, né? Nesse estudo dessa frase. É aqui que os espertinhos que trabalham, que desenvolvem esse sistema perverso de Nimrod utilizam, né? Porque a estratégia deles é justamente manter o homem na ignorância e na pobreza, ou seja, não permitir que o homem estude, que ele aprenda e mantê-lo, não dar nada para ele que se mantenha na ignorância. Né? É o povo de Sidom, né? Toda a história de Sidom, como nós vimos aí nos estudos anteriores da Parashá Shavua, né? Você tem aqui aquele que impede que o pobre receba alimento, que ele receba instrução. Então, é dessa maneira que esse sistema perverso de Nimrod mantém o povo sob pressão. E isso impede o desenvolvimento da humanidade. A humanidade só vai se desenvolver quando todos tiverem direito a estudar, direito a aprender e tiverem alimento, tiverem as suas necessidades supridas. Né? Então, se você quer desenvolver a sua casa, o seu país, invista, né, na educação, no aprendizado, não a educação que se espera que se tenha na escola, né, boas maneiras, bons modos, isso se aprende em casa. A escola tem que ensinar o Aleph Beit, os números, né, para que as crianças se desenvolvam e a partir do seu desenvolvimento, a partir desse desmame, elas possam compartilhar tudo que aprenderam, tudo o que aprenderam com o mundo. Né? Não adianta você investir na saúde se você não investiu em médicos, em desenvolvimento da medicina, da farmácia, né? dos medicamentos. Se as pessoas não estudam para serem engenheiros, você não vai ter desenvolvimento de rodovia. Então, falar que você vai desenvolver rodovias, você vai desenvolver hospitais, você vai construir hospitais, não adianta se você não desenvolver as pessoas. Né? Você precisa enriquecer o mundo com esse conhecimento. Por isso que as primeiras coisas que se aprende são as letras. Né? A primeira coisa que se observa no mundo são as letras. Nós temos a capacidade de nos comunicarmos justamente porque é com a comunicação, é com o aprendizado que a gente vai trazer desenvolvimento para o mundo. Então, vamos ver aqui o nosso Aleph Beit, a letra Gimel. Né? A letra Gimel, ela representa o número 3. Né? E o número 3, ele também forma os 3 pilares de Nimrod. Os pilares de Nimrod são 3, né? Amor ao dinheiro, governo e desenvolvimento de religiões, justamente para oprimir o ser humano, mas também existem 3 pilares que derrubam aqueles 3. 3 pilares que derrubam aqueles 3, que é justamente o pilar que nos dá o conhecimento, o serviço a Adonai, o serviço ao Eterno. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol dvarcha ubechol nafshecha ubechol meutecha. E amarás ao Eterno teu Elohim com todo o teu coração, com toda a tua alma, o teu ser, né? E com todo o teu mundo, com tudo aquilo que você recebeu, com tudo aquilo que você tem de melhor. Né? E
doar gratuitamente, verá, poderá, amor, ama o teu próximo, a ti mesmo. Esses são os dois pilares básicos, né? E para trazer aí uma forma de realizar esses dois pilares, você tem o terceiro pilar, que representa Ani e Adonai. Né? Então, essas duas frases que vêm, essas três frases, na verdade, que vêm lá no livro de Devarim, a gente tem aqui como os três pilares para você enfrentar os três pilares de Nimrod. Você só vai vencer os pilares de Nimrod na sua vida se você amar ao Eterno com todo o teu muito, com toda a tua alma, com todo o teu coração, e amar, dar ao próximo gratuitamente. Né? Como é que você faz isso? Conhecendo, estudando, se aprofundando nos ensinamentos do Eterno, que é a Sagrada Torá, né? A Sagrada Escritura, que traz esse ensinamento. Esse ensinamento você descobre estudando a Torá. A letra Gimel também ela representa os três pilares quando a gente resume esse estudo como a letra Aleph sendo o Eterno, aquele que dá origem a tudo, tudo que nos cerca, o mundo criado pelo Eterno, ou seja, o mundo que ele fez para que nós nos desenvolvêssemos nele, e o equilíbrio disso. Né? O equilíbrio é justamente o homem, né? Porque o homem é o que liga o Eterno à natureza, é o homem que, feito à imagem e semelhança do Eterno, ele pode trabalhar a natureza, ele pode fazer a transformação, ele pode criar, ele pode trazer riqueza para o mundo. Então o homem representa o equilíbrio entre o Criador e o que foi criado por ele. Então nós temos que escolher, né, se a gente quer desenvolver o mundo ou se a gente quer destruir o mundo. A gente tem que escolher o bem e o mal. Né? Essa é a escolha que nós temos que fazer no nosso mundo. Né? Escolher sempre o bem e não o mal. Né? Então, é nesse sentido que a Torá nos traz tantos ensinamentos, para que a gente possa, a passo, ir aprendendo, ir desmamando e ir caminhando mais à frente. Então, essa letra representa esses três pilares. Né? Então, o equilíbrio é o homem que traz o desenvolvimento para o mundo. O Eterno podia fazer o mundo já desenvolvido, mas não era isso, não foi isso que ele quis. Ele quis que nós tivéssemos esse papel para o nosso próprio crescimento. A Bíblia também representa as três dimensões do mundo. Nós temos um mundo que tem três dimensões. Né? Se você lembrar aí dos pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, são as duas direções que a gente pode seguir, né? A direção norte-sul, a direção leste-oeste, mas você pode também subir e descer, você pode ir para cima e para baixo. Então, que a gente tem sempre uma tese e uma antítese, ou seja, nós temos algo que a gente entende que é assim, nós temos um contraponto, a antítese, né? Que diz o que aconteceria se fosse diferente, e no final a gente tem a síntese, né? Um resumo disso tudo, que a gente pode aceitar ou rejeitar. Né? A gente aceita a síntese, ou a gente aceita a tese, ou a gente aceita a antítese. A gente tem aí uma síntese, muitas vezes, né, essa síntese não é nem a tese, nem a antítese, ela é um novo passo, um novo caminho, um desmame que vai levar a um próximo estágio. Isso aconteceu na ciência, né, para aqueles que gostam de ciência como eu, viram que isso aconteceu muito, né, e a ciência se desenvolve assim, né, com uma tese, uma antítese e uma síntese. Né, quando se estudava lá efeitos do eletromagnetismo, efeitos do calor, né, se chegou a um impasse, algumas coisas aí, a tese dizia uma coisa, a antítese dizia outra, e veio sempre alguém lá, alguém que provocou um desmame nessa discussão e trouxe uma nova teoria, e aí surgiu no século passado a teoria da relatividade, a teoria
da mecânica quântica. Então, com isso, trouxeram um novo passo para a humanidade. E o desenvolvimento científico e tecnológico nos últimos 100 anos, você há de convir que foi o maior em toda a história da humanidade. Por quê? Porque em um determinado momento houve um desmame. Nesse momento houve um desmame, houve um passo à frente nesse entendimento que vem justamente da síntese. Então, aqui a gente trazendo para você a importância dessa letra Gimel, né? O que ela faz, o que ela provoca no nosso desenvolvimento. E também a gente tem no próprio povo de Israel, o próprio povo escolhido, a gente tem aí como esse povo foi dividido, né? Se você lembrar do estudo anterior, ou se você já conhece a Torá, você que é novo aqui no canal, não conhece, talvez não conheça ainda toda a Torá, você vai lembrar, né, e vai aprender mais à frente, né, bastante à frente, você vai aprender que o povo é dividido de duas maneiras, né? Existem os Kohanim, né, aqueles homens que eram sacerdotes, que faziam a conexão com o Eterno, e o povo israelita. O povo israelita era separado dos Kohanim, e os Kohanim, eles eram levitas, e os levitas eram os israelitas. Então, os levitas eram o intermediário entre os Kohanim e os israelitas, né, os israelitas. Então, os Kohanim eram poucas pessoas que tinham a honra de trazer a mensagem do Eterno, de comunicar e de julgar e de fazer as oferendas do povo, mas entre eles havia aquele povo israelita que cuidava do templo, que tratava das coisas do templo, né? Que armava, desarmava, montava, desmontava, levava, transportava, limpava, fazia tudo do templo, associados com o templo, né? E que permitia, então, que houvesse essa ligação do Kohanim com o israelita, assim como da tese, da antítese, assim como do Eterno com o homem. O Eterno não fala diretamente ao homem, né? Você precisa da Torá, o homem não fala diretamente ao Eterno, ele aprende do Eterno através da sua Torá. Então a gente sempre precisa desse elo, né, que possa conectar esses dois extremos, esses dois pilares, né? Então a gente, quando tem dois pilares, a gente praticamente não se mantém em pé, você precisa de um terceiro. Por quê? Porque nós estamos num mundo tridimensional. Se você tem um banquinho, por exemplo, com 2 pés, ele cai. Se você tiver um banquinho com 3 pés, ele fica firme. Mas se você tiver um banquinho com 4 pés, ele pode balançar, né? Aquela mesa que não fica parada nunca, você tem que botar um calçozinho. Por quê? Porque aí já existe uma nova dimensão, um novo passo a ser dado, né? Que nós vamos estudar lá na próxima letra, se o Eterno assim permitir. Na próxima semana nós falaremos desse quarto elemento, né? Então é importante que você entenda esse significado da letra Dalet, desse terceiro ponto, que é justamente o ponto da justiça, né? O mundo se equilibra, justamente se repousa, né? Esse equilíbrio é feito através do julgamento e da paz, da Shalom, né? Nós buscamos a Shalom, nós não buscamos a guerra, porque é com a Shalom que a gente traz desenvolvimento ao mundo. Muita gente acha que as guerras trouxeram desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, mas na verdade, se a gente tivesse em Shalom, a gente teria muito mais desenvolvimento do que qualquer guerra possa trazer para a humanidade. Talvez um desenvolvimento financeiro não seria tão grande, mas não haveria necessidade de tanta riqueza se a gente buscasse a Shalom, né? A Shalom é justamente o contraponto disso tudo, né? E entre testemunhos nós temos o juiz, aquele que julga. Então, entre os dois
as duas observações, as duas variações, as duas histórias, a tese e a antítese, nós temos aquele que julga, né? Nós temos aquele que faz o julgamento entre essas duas ideias, essas duas posições, e define, traz um veredito para todos, né? E nós temos, dentro da nossa história, nós temos os três patriarcas, né? Nós temos Abraão, que começou toda a história, que se comunicava com o Eterno, que fez aliança com o Eterno, que trouxe a mensagem do Eterno para a humanidade. Nós tivemos Isaac, né, que desenvolveu todo esse ensinamento do seu pai Abraão, que recebeu todo o ensinamento de seu pai Abraão, que fez o seu desmame para o mundo, que permaneceu na terra prometida, né, que era um extremo de bondade, de relacionamento com o seu próximo, não se irava, cavava um poço, tapava, ele cavava outro, e que tinha uma extrema bondade, que tratava todos os seus semelhantes bem, e que quando alguém o agredia, ele retribuía com um banquete, né, como nós vimos no estudo de Tordot, estudo da semana passada da Parashá Shavua, nos mostrou exatamente isso, né, no momento em que ele é bastante agredido, que está todo mundo querendo ir para a guerra, e ele busca a Shalom, né, busca a não guerra, ele busca o não enfrentamento e busca a harmonia de todos, né. E aqui nós temos, nessa semana, nós estudaremos a saga de Yaakov, né? Yaakov que vai trazer, vai fazer um novo passo, né? Vai ser o desmame de Isaac, vai ser o desmame de Isaac, vai ser o momento em que Yaakov vai colocar o pé na estrada, né? Vai caminhar, vai trazer para o mundo novo conhecimento, uma nova estrutura, um novo aprendizado, né? Nós vamos passar então agora para o estágio seguinte, nós vamos começar um novo estágio justamente com Yaakov, né? Não poderiam ter 4 patriarcas, não poderiam ser só 2, tinha que ser 3, né? Porque esse terceiro é a síntese, é o aprendizado, é o conhecimento de tudo o que o Eterno nos traz via Abraão, é tudo o que o Eterno nos ensina com Isaac, e é tudo o que Yaakov vai colocar em prática, né? Então, esse crescimento vai fazer com que Yaakov passe do estágio calcanhar para o estágio superior, o estágio da mente, o estágio do amor ao Eterno com a cabeça. Ele vai passar da mão que segura o calcanhar àquele que tem o Eterno na cabeça. Ele vai passar de Yaakov para Israel, né? Então, essa transição é feita somente nesse estágio, né? Nesse estágio que a gente consegue fazer isso, né? E depois a gente vai, então, entrar no próximo estágio, que é a letra Gimel, né? Então, nós vamos, no próximo Shabat, amanhã, a partir do pôr do sol, nós vamos estudar a porção Vayetze, e saiu, né? E tirou, né? Quando Yaakov vai sair de sua casa, vai sair do conforto do seu lar, dos bens que ele tinha, da tranquilidade da sua casa, e por um momento, por um motivo que é forte, nós vamos ver isso, nós vamos estudar isso, né? Se você não estudou ainda a Torá para o estudo do Shabat, estude hoje, né? Que dá tempo ainda para você, estude amanhã para você acompanhar o estudo do Shabat, né? Se você também não estudou a porção Tordot, aprenda a porção Tordot, estude a porção Tordot, porque ela tem uma importância vital nesse aprendizado, né? A Torá, ela nos dá passo a passo, ela vem passo a passo, ela não pula uma porção, ela não traz a porção antes da outra. Por quê? Porque você precisa aprender o Aleph, o Bet, depois o Gimel, né? Você não vai aprender a letra Tav, né, antes da letra Aleph. Nós vimos aí
no estudo anterior que cada letra tem um motivo para estar onde está. Ela não pode vir antes, ela não pode começar a escritura antes, né? Então ela não pode ser a inicial da escritura. Por quê? Porque a inicial tem que ser das primeiras letras, né? Então é assim que a Torá nos traz todo o ensinamento. Então quero agradecer a você por acompanhar o nosso estudo, por participar desse canal, por divulgar o que a gente aprende aqui com os seus semelhantes, com aqueles que estão na sua vida, no seu dia a dia, né? Então, é importante que você compartilhe esse conhecimento. Não precisa compartilhar o canal, compartilhe o conhecimento, que é mais importante que o canal. O canal não precisa de divulgação, o canal não precisa ir aos poucos, sozinho, aos poucos ele vai atingindo aquelas pessoas que têm interesse em aprender, né? O importante é que você aprenda no canal e compartilhe o que você aprende, né? Você dê o seu passo, você faça o desmame de tudo que você vem crescendo na sua vida e compartilhe com o teu próximo. Isso é o que nós agradecemos a você que você faça. Então é isso que nos gratifica por fazermos o nosso estudo, né? E aproveite ainda que não é só esse estudo que existe no canal, né? Nós temos aqui um belíssimo estudo da arte escrita, falando do terceiro conjunto de livros do Tanar, né, dos escritos, né, onde a gente traz aqui de uma forma bastante apropriada pelo nosso querido Márcio Alencar. Ele nos traz aqui um entendimento dos escritos de uma forma bastante artística, para que você possa ver que a beleza se esconde onde você menos espera. Você só precisa abrir os olhos e descobrir essa beleza. Você pode também aprofundar os seus conhecimentos do hebraico, no momento do hebraico, quando você vai aprender as palavras, vai aprender o significado das palavras, e agora esse estudo está sendo feito com as parábolas de Yeshua, né, as parábolas que trazem um ensinamento num nível muito profundo, de uma forma mnemônica que você nunca vai esquecer, né? Nós nunca vamos esquecer das parábolas de Yeshua, mas nós precisamos aprender o que elas nos dizem, porque não adianta nada você aprender a parábola, por exemplo, das virgens, né, das 10 virgens, se você não aprender o que significa a lâmpada, né? Se você não entendeu o que eu falei, ouça o momento do hebraico, acompanhe o momento do hebraico dessa semana, que você vai entender muito mais sobre essa parábola de Yeshua. Os Atos dos Emissários é um estudo profundo, bastante detalhado das cartas, né, de Lucas, né, que Lucas escreveu para o seu amigo, e nos traz aí muitos ensinamentos de como os emissários de Yeshua, como os discípulos de Yeshua compartilharam o seu ensinamento com todo o povo que o seguia, sempre lembrando os ensinamentos de Yeshua, que eram os ensinamentos da Torá. Então, todas as quartas-feiras, Moré Heimson nos traz aqui esse estudo maravilhoso. Às quintas-feiras, nós vamos continuar o estudo das letras hebraicas, e no Shabat nós temos aí o Kabbalah Shabat, na sexta-feira após o pôr do sol, o Shaharit no Shabat, pela manhã, no sábado pela manhã, o Arvit no sábado à tarde dessa semana. Então, nós vamos tratar a porção Vayetze, porção que, se o Eterno assim permitir, eu trarei com maior alegria aqui para vocês esse estudo. Shalom, shalom. Eu quero trazer para vocês agora, para a gente fechar a noite, para a gente ir descansar em paz, né, em shalom, a contribuição do nosso amigo e querido Moré Heimson com o Salmo 150. Shalom, shalom.
Halleluka, Hallelu kelbel kodsho, Hallelu birkia uzo, Hallelu bikvotav, Hallelu kerod uvro. Hallelu bete kashofa, Hallelu bebene verino, Hallelu beto fumachol, Hallelu bemini veuga, Hallelu betzitze leshama, Hallelu betzitze letrua, kol asher mate aleka. Hoi Halleluka, Halleluka, Hallelu kelbel kodsho, Hallelu birkia uzo, Hallelu bikvotav, Hallelu kerod uvro, Hallelu bete kashofa, Hallelu belmene verino, Hallelu beto fumachol, Hallelu bemini veuga, Hallelu betzitze leshama, Hallelu betzitze letrua, Oi kol asher mate aleka, Oi Halleluka, Hallelu betzitze leshama, Hallelu betzitze letrua, Oi kol asher mate aleka, Oi Halleluka.